primeira coisa então que nós vamos falar aqui é luz. Então havia treva. Onde tem treva precisa de luz. E o Senhor vai nos conduzir para onde Ele quer que cada um aqui entenda, porque essa mensagem não quer falar de lâmpada, estou falando de luminares, né? Apenas não. Então Deus foi aonde havia trevas. Para quê? Fala comigo, levar luz. Deus não viu treva para ver trevas. Até porque Ele não fez nada daquilo que Ele viu. Ele não falou nada daquilo que Ele viu. Ele falou aquilo que queria ver. Aquilo que Ele pensou e aquilo que Ele queria ver, Ele falou. Mas Ele não falou nada do que Ele via naquele momento. Então, Isaías disse o seguinte, sobre o povo que andava em trevas. Diz assim, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Capítulo 9, versículo 2. Esse é o propósito. Onde estava a treva, Ele quer mostrar luz. Interessante que os dois primeiros versículos da Bíblia, mostrando que o Senhor se importou com as trevas e luz. Quando Ele via trevas, Ele viu que houve uma necessidade. Quanto a nós, o ser humano tem muita dificuldade de aceitar aquilo que é necessário. Aquilo que Deus quer que nós aceitamos, nós temos muita dificuldade de aceitar. Ali estava algo muito importante. Ali onde estava trevas, onde estavam os caos, o charco de lama, como diz, ali estava algo muito importante. Eu quero dizer a você que eu não lembro que alguém falasse disso na vida e nem sei se eu falei. Deus está trazendo uma mensagem nova dentro disso aí, olha bem, quantas vezes nós já falamos sobre isso. Ali tinha algo muito importante, mas muito mesmo. Se você foi pensando daqui 1000 anos, é capaz de não pensar tudo ainda. Então é o seguinte, ali estava o lugar mais importante, creio eu, depois dos céus. Depois dos céus, o lugar mais importante era onde estavam os caos e escuridão. Pense comigo isso. Eu vou enfatizar isso aqui sem medo de errar. Depois dos céus, o Senhor viu as trevas, os caos, a terra caótica. E depois dos céus, eu afirmo aqui, segundo dia eu descobri que eu errei, eu peço perdão. Mas depois do céu, o lugar mais importante era onde estavam as trevas. Sabe o que acontece? O Senhor está nos falando aqui uma coisa muito importante. Depois da igreja, o lugar mais importante para Deus é o lugar onde tem trevas. Porque a igreja está aqui. Aqui é a igreja. Engraçado que nem pensei a cor do papel aqui, né? Trevas, né? Eu nem pensei a questão da cor, até deu certo. Aí o que acontece? Onde está a treva, eu creio que é o lugar mais importante depois da igreja. E você vai saber o porquê. Esses dois primeiros versículos da Bíblia estão mostrando que o Senhor se importou com treva. Ali está algo muito importante. Podemos dizer que ele era o lugar então mais importante depois do céu e onde Deus mais investiu. Você conhece um outro lugar? Eu duvido que alguém aí, pode ter lido o que quiser. Se você conhece um lugar nessa terra caótica que eu estou falando aqui, eu duvido que você já ouviu falar de um lugar que Deus mais investiu a não ser aqui, no lugar caótico. Olha o quanto é importante você enxergar com os olhos de luz, onde há treva e você vê que tem que haver luz.
1 João capítulo 1 a 5, está escrito: o que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos, está falando de Jesus, com os nossos olhos, e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. A palavra da vida é Jesus, aqui. Continua o versículo 2. Porque a vida foi manifestada. Diga, a vida foi manifestada. Eu gosto dessa palavra na Bíblia, manifestar. Depois que eu aprendi que fé tem os 3 tempos, e a última dela é a manifestação, eu comecei a ver a importância da manifestação. A gente usa outros termos que não é tão bom como esse. E aqui está falando, o apóstolo João, na sua epístola, ele fala: e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Você está observando que João está falando de princípio aqui? Desde o princípio. Versículo 3. O que vimos e ouvimos, preste atenção, Deus está falando com a gente aqui, ó. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Eu vou parar aqui no meio do versículo, fazer igual Jesus de Nazaré. Eu vou parar no meio do versículo para mostrar a você algo que, se eu não parar e mostrar, você não vai ver. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão. Preste atenção nisso aqui. O crente, ele precisa de ver e ouvir. As pessoas que acham que ele vai ser um bom crente em casa, nunca vai ser, exceto quando ele não pode. O que vimos e ouvimos, 2 coisas que geram comunhão. Está aqui, ó. Para que tem comunhão conosco. Ninguém tem grande comunhão ausente. Ninguém é um bom crente ausente. A comunhão, ela faz, está tudo em comum, pensando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Relacionamento, unidade. Não tem unidade com pessoa fora. Para unidade fala de presença. Então vou ler de novo o versículo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Olha aqui está escrito, com o Filho Jesus Cristo. Versículo 4 agora. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se